Glória a Deus. Essa é a nossa última quarta-feira, né, desse ano. Quarta-feira que vem vai ser um culto especial, não vai ser a última quarta-feira de nossos cultos, quartas com Deus, né? Quarta-feira que vem já é o Natal, né, programação especial. E na outra já é dia 1º, né? 1º de janeiro. Então, nós hoje vamos estar encerrando desse ano, com essa quarta-feira, as nossas quartas com Deus. Inclusive, hoje eu estava escutando um programa no rádio, e alguém um pastor de uma igreja estava falando que hoje teria o quartas com Deus. Será que eles viram o nosso vídeo, alguma coisa, né? Eu quero compartilhar uma palavra breve para a gente continuar e orar. Nessa noite tem um momento de oração. O pastor Carlos Alberto leu o texto que eu vou ministrar a palavra, né? Só que ele leu em Mateus, né? Eu vou ler com você em Lucas. Vamos estar lendo em Lucas, no capítulo 12. Eu vim assim pensando sobre a questão de buscar o reino de Deus. Mas eu queria ler o contexto aqui, alguns versículos, que falam sobre ansiedade. Essa é uma época que as pessoas estão para lá e para cá, de um lado para o outro, ansiosas, né? Fazendo algo em suas casas, comprando, correndo, os shoppings estão cheios, né? É uma época dessa movimentação toda, e muitas vezes as pessoas são tomadas pela ansiedade e estão buscando tantas coisas, quando a Bíblia diz que nós devemos buscar antes de qualquer coisa, buscar antes o reino de Deus. Lucas capítulo 12, versos 22. Lucas 12, 22, para a gente poder ter aqui mas eu quero enfatizar o verso 31, que é aquele que diz: buscai antes o reino de Deus. Lucas 12, 22, acharam? Sim ou não? Então vamos ler? Obrigado, querido. Quem dá um copo d'água fria receberá o galardão, né? Galardão de profeta. Lucas 12, 22 diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um corvo da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. 31, vamos ler junto? Verso 31, todos juntos? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então Jesus está falando esses versículos que nós lemos, a partir do versículo 22, né, no capítulo 12, nos versículos anteriores ele vai falar sobre a avareza, fala sobre o rico insensato, aquele homem que teve uma grande colheita, e ao invés de pensar em abençoar, em repartir,
ele iria destruir os seus celeiros e construir outros maiores ainda. Então, Jesus está trazendo aqui uma palavra aos discípulos, né, e eu achei interessante no versículo 15 desse capítulo, quando ele mesmo diz assim, Jesus fala assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, a vida de uma pessoa, ela não consiste na abundância do que ela possui. Infelizmente, não é assim que as pessoas muitas vezes veem as outras, né? Vê o que ela tem, o que ela pode oferecer, o que ela pode dar, o que pode, né, alcançar, ou o que pode usufruir de alguém que tem muitas coisas, muitas posses. Muitas vezes as pessoas olham assim para as outras, e há pessoas que olham para si mesmo assim, acham que são alguma coisa por causa daquilo que elas têm. E Jesus está dizendo que a vida de uma pessoa não consiste na abundância do que ela possui. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: é mais importante você ser do que você ter. É mais importante você ser do que você ter. Há muitas pessoas que têm muitas bênçãos, têm muitas coisas, mas não são aquilo que possuem. Não quer dizer que porque elas têm muitas coisas, né, que elas são muito de Deus, né? Tem pessoas que nem temem a Deus e têm muitas posses, né? Então, queridos, a nossa vida não consiste nisso. É bom ter as coisas, é bom trabalhar, ter, mas acima de tudo, não devemos nos deixar levar pela ansiedade, não devemos nos levar pela avareza. Jesus então está ensinando isso, ele ensina aos seus discípulos. Quando nós lemos do versículo 22, não é isso? Nós lemos a partir do versículo 22. Quando ele diz assim, e disse aos seus discípulos, portanto, esse portanto está dando a ideia de que há uma ligação daquilo que ele está falando agora, do que ele vai falar agora, com o que ele havia falado anteriormente. Porque ele fala da avareza e agora ele diz, portanto, né, continuando, há uma ligação dos assuntos, ele diz assim, portanto vos digo, não estejais apreensivos. As pessoas, e nós somos muitas vezes levados a pensar, né, no amanhã, meu Deus, como é que vai ser? Muitas vezes isso vem para a nossa cabeça, mas quando nós não dominamos isso e nós reagimos em fé, eu creio que assim, um tremendo remédio para a ansiedade é a oração. Quando nós oramos, nós nos entregamos ali a Deus, e nós conversamos com Deus, e nós sentimos realmente paz nisso, sentimos bem, assim, sentimos uma paz que há no nosso coração, a ansiedade, quando nós não temos momentos de oração, não temos buscado o reino. E versículo 31, buscai antes o reino de Deus. O que é buscar o reino? Não é? Às vezes as pessoas pensam que buscar o reino é vir à igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que buscar o reino é ler a Bíblia, é orar. Nem sempre. Há pessoas que leem a Bíblia, oram, vêm à igreja e nem sempre, isso não quer dizer que estão buscando o reino. Buscar o reino, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus. É nos submeter à vontade de Deus. É estar disposto a obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Isso é buscar o reino. É dizer que Jesus é o Senhor e nós somos servos. Amém, amém? Está entendendo isso? Isso é buscar o reino de Deus. Há pessoas que oram, mas não estão buscando o reino. Que elas estão orando, estão falando coisas, estão pedindo coisas, estão colocando coisas, oram, e às vezes não vigiam. Leem a Bíblia, procuram textos que estão de acordo com aquilo que elas estão vivendo ou pensando. Vêm à igreja, mas estão com outros pensamentos, vêm com outros interesses e tal. Então, quando nós buscamos o reino, é uma atitude no coração, que não é uma atitude, não é algo geográfico, não é algo que tem que estar ligado a um lugar. Você pode buscar o reino em todo e qualquer momento do seu dia a dia, estar em submissão a Deus, estar em obediência à palavra. Isso é buscar o reino de Deus, estar pronto
para ouvir aquilo que Deus nos manda fazer. Então ele fala isso para os seus discípulos: não estejam apreensivos com relação ao futuro, com relação ao amanhã, se vocês vão ter o que comer, se vocês vão ter o que vestir. Ele diz que a vida é mais do que o sustento, né, o alimento, que o corpo é mais do que as vestes, né? Ele dá dois exemplos. Ele primeiro manda olhar para uma ave, para um corvo, depois manda olhar para uma planta, um lírio. Então ele fala dos corvos que não semeiam, não cegam, não tem despensa, não tem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Isso é tremendo, não é, amados? A gente tem que parar para pensar nisso aqui e deixar que realmente essa palavra entre no coração, para que nós possamos assim confiar no Senhor, saber que Ele vai cuidar de nós, porque Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo que nós valemos mais do que as aves. Claro que valemos, mas Jesus não morreu na cruz pelas aves, morreu por nós. E se elas são alimentadas por Deus, se há uma provisão de Deus para as aves, quanto mais para nós. Quanto mais para nós. E com toda a ansiedade que possamos ter, não podemos acrescentar alguns centímetros à nossa estatura, não é? Versículo 27, ele fala dos lírios, que crescem, que não trabalham, que não fiam. É muito lindo, é muito bonito. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como deles. E Deus continua dizendo o cuidado de Deus para com as aves e o cuidado de Deus para com a sua criação, com os lírios. Ele fala que Deus veste a erva que está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Quando nós agimos dessa forma, preocupados com o amanhã, o que eu vou comer, como é que vai ser minha vida, enfim, Jesus está dizendo, são homens, são pessoas de pequena fé, pessoas que não estão exercendo verdadeiramente a sua fé como deveriam em Deus, homens de pequena fé. Nós cantamos muitas canções, né, que expressam, ou que pelo menos deveriam expressar a nossa fé, mas nem sempre aquilo que a gente canta realmente, nós estamos vivendo aquilo. Há uma canção que diz, muito antiga, que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, no temor não há, pois eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Mas muitas vezes nós somos confrontados com essas canções, com essas letras. Será que é assim mesmo? Eu confesso que eu já fui mais preocupado com relação ao futuro, com relação às coisas do amanhã. Eu não sei se com o tempo a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus. Eu creio que sim, né? Ou a gente aprende a confiar mais em Deus, ou a gente fica mais incrédulo, ou uma coisa ou outra. Mas isso é verdade. Quanto mais tempo você serve o Senhor, meu Deus, se a gente não aprender a confiar cada vez mais em Deus, uma coisa errada, né? Quanto mais tempo você caminha com uma pessoa, mais você conhece dessa pessoa, mais o relacionamento vai se fortalecendo, não é verdade? Se acontece isso entre nós, com relação a Deus, não pode ser diferente. Quanto mais tempo nós conhecemos a Deus, quanto mais tempo nós nos relacionamos com Ele, mais será a nossa intimidade com Ele. Sim ou não? As nossas orações vão ser diferentes. A nossa confiança, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, pelo tempo que nós o conhecemos, certamente isso vai trazer uma mudança significativa na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Sim ou não? Às vezes eu fico surpreendido, fico surpreso com os novos convertidos, como eles falam de Deus, a convicção, os testemunhos, não é? Meu Deus, tem tão pouco tempo, mas como abraçam de tal maneira, não é, a Cristo e assim demonstram uma confiança, uma fé, se lançam realmente nas mãos do Senhor, vivem realmente milagres. Enquanto há pessoas que passam-se os anos e parece que está ficando mais incrédulo, está ficando mais difícil as coisas, não é? As pessoas às vezes chegam na igreja, se convertem, são libertas, são curadas, são transformadas por Deus e e vibram com a salvação, com a sua transformação, não é? Às vezes aí encosta perto de um crente mais antigo e
Às vezes, infelizmente, às vezes acontece isso. Não deveria ser assim. É a verdade ou não é? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Quanto mais tempo nós conhecemos a Deus, isso, sem dúvida alguma, precisa se manifestar, a nossa vida precisa haver realmente mudança de nossas atitudes, do nosso pensamento, nosso falar, que demonstra que realmente há um amadurecimento nesse relacionamento com Deus. Versículo 30. Os gentios, as pessoas que não servem Deus, que não estão buscando o reino de Deus, esses é que buscam todas essas coisas, esses é que andam ansiosos, esses é que se preocupam com o amanhã, com o futuro, porque eles não sabem o que vai acontecer, não creem em Deus. Então a expectativa deles é assim, é incerta. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado, pode ser que hoje está bem, amanhã pode estar tudo ruim, né? Está preocupado com isso, ficam preocupados com essas coisas. Então esses não somos nós, amém, amados? Não somos nós. Os gentios, porque os gentios, Jesus fala aqui aos discípulos, eles buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Saiba de uma coisa, querido, uma coisa que a gente aprende com o tempo também de convivência com Deus, de relacionamento com Deus, que aquilo que você precisa, aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que nós queremos, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o que nós realmente necessitamos ou precisamos. Mas aquilo que nós necessitamos realmente, que são coisas essenciais, o nosso Pai sabe que nós precisamos dela. Mas isso não quer dizer que nós não devemos pedir em oração. Pelo contrário, Jesus, a palavra nos orienta a levar ao Senhor as nossas petições, as nossas orações, com súplicas, com ações de graça, mesmo nós sabendo que Ele sabe que nós necessitamos. Eu vejo nisso aí, eu vejo que uma atitude de dependência de Deus. Quando alguém ora pedindo algo a Deus, que ela sabe que Deus tem conhecimento dessa necessidade na sua vida. Ou seja, você está enfermo, Deus sabe que você está enfermo ou não? Sabe. E por que você ora a Deus? Você ora para que você saiba o seu lugar, para que você saiba a sua dependência para com Deus. Mais do que você mostrar a Deus que você depende dele, você vai estar mostrando a você mesmo que você depende dele. Isso nos leva a um quebrantamento, a uma submissão a Deus. Eu não vou orar, eu estou doente, eu não vou orar não. Deus sabe que eu estou doente, para que eu vou orar? Você vai orar sim, eu vou orar sim, porque eu dependo do meu Pai, embora Ele saiba o que eu preciso, eu quero que Ele veja em mim, que eu estou buscando nele, que eu estou dependendo dele, que eu quero que Ele faça isso na minha vida, na sua vida, amém, irmã? Quero que Ele faça isso, mesmo que eu vá ao médico, que deve ir mesmo, né? Mas acima de tudo eu vou orar e buscar a Deus. Se Deus quiser usar os médicos, Deus pode usar o que Ele quiser, mas eu quero que Ele saiba que eu dependo dEle, que a minha necessidade, eu quero que seja suprida por Ele. Por isso eu oro para buscar o reino de Deus, ou seja, buscar o senhorio de Deus na minha vida, e não somente em questão de saúde, mas em todas as demais. Então ele vai falar, logo depois que ele fala sobre, Jesus fala que o Pai sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, né? Logo em seguida, então, ele fala no verso 31, buscai antes de tudo, buscai antes o reino de Deus, o governo de Deus, o senhorio de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, o Senhor vai dar, o Senhor vai acrescentar. Interessante que, quando ele fala aqui de acrescentar, é como que assim dizer, buscando o reino de Deus, isso é o mais importante. E o que vem é lucro. O que vem é lucro, ele vai acrescentar. O essencial
é buscar o reino de Deus. Isso é o essencial. O mais importante não são as outras coisas que nós necessitamos, não. O mais importante não é aquilo que você necessita. O mais importante é buscar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O essencial é buscar o reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? O essencial é buscar o reino de Deus. Não é? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é buscar as outras coisas em primeiro lugar e depois fazer uma oração só para aliviar a consciência, para dizer, não, eu orei, mas eu orei. Não, primeiro eu vou buscar o reino de Deus. Vou buscar, até mesmo quando orar, sim, você pode expressar ali a sua dependência de Deus, como eu falei, você pode estar ali buscando o reino, porque na sua oração, na sua fala, você vai estar expressando a Deus a sua submissão a Ele. Jesus, quando estava para ir à cruz, ele orava ao Pai, e ele buscava o reino do Pai, de Deus, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus estava ali o quê? Buscando o reino de Deus, ele estava ali submisso àquilo que o Pai desejava fazer. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é buscar o reino de Deus. Você pensa que é fácil viver no reino de Deus? Você pensa que é fácil buscar o reino de Deus? Não é fácil não, amados. Muitas vezes, buscar o reino de Deus significa ser contrariado. Muitas vezes, buscar o reino de Deus significa fazer coisas para Deus que nós, humanamente, não gostaríamos de fazer. Eu vejo na Bíblia, os profetas mesmo, Jonas, Deus disse para ele, vai a Nínive, pregue Nínive. E ele não foi para Nínive. Ele deixou ali de se submeter ao reino de Deus, ao governo de Deus. Desobedeceu a Deus. É fácil? Não é fácil. Jeremias, quando foi chamado por Deus, e Deus falou para ele, olha, vai ao povo, fala isso, fala isso, fala isso. A Bíblia fala que ele, depois de ouvir tudo que Deus havia dito a ele, depois de... Jeremias é chamado profeta chorão, né? Jeremias escreveu, Jeremias, depois vem Lamentações de Jeremias, né? Quando Deus faz o chamado a ele, dá a missão que ele tem que fazer, você vai fala ao povo, e assim, não vão te ouvir, e isso vai ser assim e tal. A Bíblia fala que quando ele saiu, diz que ele foi chorando. Quando ele sai para a missão, ele vai chorando. Não é fácil, muitas vezes, fazer a vontade de Deus. Não é fácil viver debaixo do reino de Deus, ou buscando o reino de Deus. Não é fácil. Quando nós temos um ministério, temos um chamado, pensa que é fácil? Não é fácil. Muitas vezes buscar o reino de Deus significa problema, significa contrariar a nós mesmos alguém, significa renúncia, significa ficar sozinho muitas vezes, significa não ser compreendido, significa sofrer ingratidão, significa buscar o reino de Deus, significa muitas vezes ser perseguido, ser caluniado. Isso é muito forte, isso aqui, muito profundo, esse versículo. Jesus está só aqui abrangendo uma parte disso, né? Está falando sobre a questão do alimento, a questão das vestes, né? Sobre o dia a dia, mas buscar o reino de Deus é muito mais do que isso aqui, muito mais. Significa isso que eu falei aí e mais alguma coisa, né? Verso 32, ele diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E não é fácil tomar posse do reino. Não é fácil viver no reino de Deus, porque existe o reino dos homens, e é mais fácil viver no reino dos homens. É mais fácil pagar um imposto, é mais fácil obedecer às leis que estão aí, embora a gente às vezes não gosta, às vezes a gente acha um absurdo certas coisas, certas leis, certos impostos, enfim, mas com tudo que a gente, ainda mais no Brasil, com tudo isso, ainda é mais fácil viver no reino dos homens do que viver no reino de Deus.
Sim ou não? É verdade. É muito mais fácil. Você paga, pronto, estou livre, já paguei meu imposto, paguei o que eu tenho que fazer lá no governo, eu cumpro as leis, obedeço às leis, enfim, vai. Mas o reino de Deus é muito difícil. Muito difícil. E é por isso que alguns tentam trazer para a igreja, tentam trazer, né, para o nosso contexto cristão, ou evangélico, ou gospel, sei lá, tentam trazer e acabam trazendo um reino que não é o reino de Deus, é um reino dos homens. E aí fazem coisas que não faz parte do reino de Deus. Nas suas mensagens, nas suas canções, não se está falando do reino de Deus, está se falando do reino dos homens. Até mesmo chega a um ponto de falar de Deus ou de Jesus como uma pessoa, como outra qualquer, ou nas pregações ou nas canções, né? Isso é o reino dos homens, que muitas vezes, sem que as pessoas percebam, está sendo disseminado no meio da igreja. Isso acontece. Mensagens de homens, para não contrariar, para não ferir, para não magoar, né? Mensagem de homem para homens, não mensagem de Deus para homens. Vamos lá. Vendei o que tendes, dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Sacrifícios, o que significa isso? Sacrifícios oferecidos pelas necessidades dos outros, nos garante tesouros que jamais serão perdidos. Eu tenho sacrifícios oferecidos, aquilo que nós fazemos esse é o reino de Deus. O reino de Deus nos leva a fazermos sacrifícios em prol do nosso próximo. Esses sacrifícios, Jesus está falando aqui, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas, tesouros nos céus. Então, esses sacrifícios, que são oferecidos pelas necessidades dos outros, nos garante tesouros que jamais serão perdidos. Porque aquilo que a pessoa ajunta para si mesmo, né, um dia vai ficar aí, você morre e fica tudo aí. Mas aquilo que você faz pelo seu próximo, são tesouros acumulados no céu. Entendeu? No reino dos homens, os homens trabalham para si mesmo, acumulam para si mesmo, para o seu... Não há nada de errado, desde que façam isso ilicitamente, mas não se esqueça que, além disso, a Bíblia nos fala que se nós soubermos compartilhar, até mesmo algo que nos custe, não é só o que está sobrando, não é só a camisa que já está rasgada, o sapato que já está descosturado, eu vou dar alguma coisa que está em bom estado, que você poderia continuar usando, mas por alguma razão apertou, ou você gostaria agora de passar adiante, né? É isso aí. Esses sacrifícios, muitas vezes até comprar algo novo também, não quer dizer que não possa comprar algo, enfim. Esses sacrifícios em função ou pelas necessidades dos outros, nos garante tesouros que jamais serão perdidos, porque esses que nós ajuntamos aqui na terra, um dia acaba. O ladrão, Jesus fala do ladrão, fala da traça que rói, enfim, e acaba. Mas esses tesouros que são acumulados dessa forma, jamais acabarão. E ele termina então no versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde estiver aquilo que é precioso para nós, aquilo que tem valor para nós, tesouro aponta para quê? Algo de valor, algo importante. Onde estiver o teu tesouro, onde estiver aquilo que tem valor para você, ali estará o teu coração. Nós utilizamos esse versículo para falar sobre família no nosso passeio dos casais, né? Nós ministramos uma palavra no domingo quando viemos para cá, porque se a nossa família é um tesouro, nosso coração estará nela. Então nós vamos orar, vamos pagar um preço para que a nossa família permaneça e seja do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, e assim vai. Se aonde estiver o teu tesouro, aonde estiver
as coisas que têm valor na sua vida, ali estará o teu coração. Se o teu time de futebol é um tesouro para você, não abra mão de assistir uma partida, enfim, então, essas coisas assim que a pessoa considera assim muito importantes, valiosas, a ponto de até fazer coisas, né, que normalmente não cabe a nós fazermos. Nós podemos ter uma preferência, podemos torcer, mas tudo com um certo limite. Mas há pessoas que não, elas valorizam de tal forma e aí acaba tendo o coração está naquilo. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque aonde estiver o tesouro, estará o coração. Muitas vezes a pessoa bota o coração, o tesouro é um carro, é um filho, o tesouro é um ministério. Tem valor, mas não se esqueça que mais importante que o título, que o ministério, são as pessoas que devem ser beneficiadas por aquilo que Deus te capacitou a fazer. Amém ou não amém? Amém? Mais importante do que o seu título, o seu cargo, o seu ministério, são as pessoas que precisam ser alcançadas, beneficiadas com aquilo que Deus te capacitou a fazer. Aí sim, se o teu tesouro está nisso, se a tua motivação é em prol das pessoas, ali estará o teu coração e Deus vai se agradar disso. Amém?